a Porto Alegre com Guilherme Macalossi, que nos traz o seu destaque do dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Bom dia também ao Pedro Campos, que está conosco na edição de hoje do Jornal Gente. E aqui em Porto Alegre, o cenário de destruição ainda traz os seus reflexos no cotidiano e para o Estado como um todo, com a preocupação voltada para a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que está sendo feita de forma muito minuciosa, com etapas sendo cumpridas passo a passo, e a primeira delas é a reabertura do check-in dentro da estrutura do aeroporto. Isso estava sendo feito num shopping center na cidade de Canoas, que fica ao lado de Porto Alegre. Pois bem, agora volta a ser feita no Aeroporto Internacional Salgado Filho pela Fraport, a concessionária. As pessoas que forem embarcar vão ter que se deslocar até o Salgado Filho. Então elas são levadas do Salgado Filho até a base aérea de Canoas. Com um detalhe importante, o Aeroporto Internacional Salgado Filho continua fechado para pousos e decolagens. Ele apenas volta a operar na sua infraestrutura burocrática de embarque. A base aérea de Canoas continua sendo a referência para a região metropolitana, o que imporá um custo logístico, inclusive para quem eventualmente for transportado. Porque a recomendação da Fraport é que as pessoas levem cerca de 3 horas para chegar ao aeroporto. No caso, que elas cheguem com 3 horas de antecedência no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A conclusão do embarque será feita com 1h30 de antecedência. Então, qualquer pessoa que venha até a base aérea de Canoas e embarque, ela vai ter de calcular na sua rota 3 horas de antecedência na chegada no Aeroporto Salgado Filho. Se você vem, por exemplo, da Serra Gaúcha, eu vou pegar minha cidade como exemplo, Farroupilha. Farroupilha, em geral, para vir até Porto Alegre, você leva 1h40, a depender do fluxo de carros. Se você tiver mais veículos, você pode levar 2h30. Em geral, 1h40. Então, calcule 2h30. 2h30 mais 3 horas de antecedência. Então, você vai ter que chegar no Aeroporto Internacional Salgado Filho mais ou menos umas 5h30. Você vai ter que sair de casa umas 5h30 para chegar no Aeroporto Salgado Filho com 3 horas de antecedência para então embarcar na base aérea de Canoas. Isso é, obviamente, uma dificuldade, mas que é inerente ao processo de recuperação do aeroporto internacional. O restante da infraestrutura aeroportuária do Rio Grande do Sul continua sendo pontualmente uma alternativa. E eu digo pontualmente porque nem de longe tem a capacidade de receber o número de voos que o Salgado Filho recebe atualmente aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, numa semana, o Rio Grande do Sul tem recebido, com a infraestrutura aeroportuária do interior, uma média ali de 140 voos. Por aí, calculando por cima. O Aeroporto Salgado Filho respondia por 157 voos diários quando tinha um dia cheio. Se nós considerarmos a base aérea de Canoas, há o problema logístico. Se considerarmos o aeroporto de Caxias do Sul, que fica na Serra Gaúcha, ali é quase que um jogo da sorte. Você tem que ter um bom dia para poder pousar na cidade. O aeroporto fecha a qualquer instante porque ele não opera com instrumentos. E Caxias do Sul fica no alto da serra, e a serra tem muita neblina. Então, muitas vezes acontece a seguinte situação: o sujeito está voltando para o Rio Grande do Sul, vai pousar em Caxias do Sul, mas não tem teto. Então, o aeroporto acaba sendo fechado, o voo é deslocado e muitas vezes o sujeito que ia parar em Caxias do Sul acaba parando em Florianópolis. Em Torres foi recentemente anunciado um investimento de recursos para se construir alguma infraestrutura no aeroporto do litoral. Hoje o aeroporto de Torres é uma pista com uma biruta, e é isto.
E tem o aeroporto de Pelotas, que fica bem ao sul do estado, o que o torna muitas vezes até em igualdade de condições em termos de distância e deslocamento que o aeroporto internacional de Florianópolis. O Rio Grande do Sul clama por uma reabertura célere do Aeroporto Internacional Salgado Filho, mas não apenas na infraestrutura burocrática de embarque, clama por uma reabertura da sua pista. É a pista que determina as operações integrais do Aeroporto Salgado Filho. E já tem cálculos, estimativas, Pedro, Cláudio, ouvintes, de que nós possamos ter um prejuízo de 3 bilhões de reais ao longo do ano com o fechamento do aeroporto e a sua reabertura apenas no final do ano. Apenas para o setor turístico. Apenas para o setor turístico. Essa perda pode ser de 1,4 bilhão de reais. Há uma força-tarefa nesse momento organizada para tentar antecipar a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho agora para outubro. Mas não há nada certo, é apenas uma estimativa. O prazo inicial continua mantido para dezembro de 2024. De volta com Pedro Campos em São Paulo. 8h14